Fala pessoal, o professor de novo aí e hoje a gente vai ter uma aula muito legal, tá? Nós vamos falar hoje sobre as características gerais dos seres vivos. Então, eu desenhei um mapinha aqui para me localizar mais ou menos, tá? Para poder falar sobre, então, as principais características, as gerais, tá? Existem várias e bastante conteúdo que dá para colocar, mas como o tempo é curto, a gente vai pegar as básicas e as gerais, tá? E fazer um breve relato de cada um aqui. Vocês podem ver aqui que eu fiz um mapinha, onde que já expõe os tópicos aqui de cada das características, né? A composição química, a organização, o metabolismo, as formas, excitabilidade, o movimento, a reprodução, o desenvolvimento, o crescimento e a evolução, tá? Então, assim, eu vou começar aqui, ó, sobre a composição química, tá? Todos os seres vivos, né, possuem substâncias. Esses tipos de substâncias básicos que compreende cada um tem mais semelhança do que diferenças. Então, o que torna a composição química uma das características gerais, tá? Essa composição química, como eu falei, existe mais semelhanças que diferenças. Então, a composição química é uma característica geral, tá? Sobre a organização celular, todos os seres vivos têm célula, tá? Todos têm célula. Tem aqui nesse caso aqui, desculpa, é a gripe pegando. A organização celular nesse caso aqui, ó, existe a, a célula, que é composta por uma membrana, tá? E no seu interior existe uma substância líquida, tá? Que é onde que se encontra o material genético. Para células eucariontes, existe aqui, né, uma classificação da celular, né, das eucariontes e procariontes. No caso eucariontes, o material genético se encontra no núcleo que está dentro do interior dessa substância líquida, tá? O citoplasma. Já nas procariontes, não, o material celular é espalhado no citoplasma. Bem assim, simples desse jeito, tá? Sobre o metabolismo aqui, ó, os seres conseguem. O metabolismo é um processo químico sequencial, tá? De reações químicas que, que cria uma eficiência na busca de energia desses alimentos. Ó. O metabolismo ocorre, então, através da absorção dessas substâncias, onde que essas substâncias se tornam componentes do próprio corpo delas. No caso, o processo aqui, nos autótrofos, ocorre através da fotossíntese. Tá? Ele sintetiza o alimento através da fotossíntese para conseguir obter a energia necessária. Aqui nos heterótrofos, eles se alimentam e essa alimentação depois ocorre através de reações químicas. Acontecem reações químicas desse alimento, né, absorvido, que através dessas reações químicas é que ele consegue ter então a energia necessária para sobreviver. Basicamente isso aí, tá? Das formas e funções. Aqui, nesse caso aqui, devido ao processo de seleção natural do ser vivo, ocorre um ajustamento dele no ambiente e com que ele está interagindo, tá? E esse ajustamento é fundamental porque desse processo de seleção natural é que ele consegue se adaptar então a um ambiente e ter as ferramentas necessárias que ele precisa para poder buscar o alimento, para poder sobreviver no geral, tá? Ele se adapta às condições ideais do ambiente que ele está. As formas também, tá? São adaptadas conforme o ambiente onde que ele se encontra. Um exemplo aqui das formas e funções, a gente pode dizer do formato de uma folha de árvore, por exemplo, ela é larga, achatada, permite realizar o processo de fotossíntese, tá? A borboleta tem asas porque ela consegue fazer um voo. E cada forma específica na natureza de ser vivo compõe uma função específica que ela desempenha, tá? Que faz com que ela consiga sobreviver e também permitir a manutenção da sobrevivência de outros seres, às vezes. Às vezes não. É o que acontece. Aqui, então essas
formas e funções depende exclusivamente do processo de seleção natural, tá? E a adaptação deles, como que eles conseguem, então, fazer essa adaptação. Aqui a excitabilidade é a capacidade, então, do ser vivo de perceber os estímulos do meio. Por exemplo, eles são dotados de habilidade específica de acordo com as condições ideais do meio, que o processo de seleção natural fez com que eles conseguissem obter isso. E eles utilizam isso para conseguir identificar fontes de alimento, onde que tem água, uma caça, uma possível caça, e também fugir dos predadores também, tá? Então essa capacidade que eles têm é devido do processo de seleção natural também. Por exemplo, um tubarão, ele no mar ele consegue identificar presas num banco de areia que está escondido embaixo da areia. O tubarão passa, mesmo que ele não consegue ver, devido ao processo de camuflagem, né, da presa, ele consegue identificar que tem uma presa ali e ele consegue capturar, mesmo assim. Então ele está adaptado. Ele está adaptado com alguns mecanismos que permitem a sobrevivência dele e de perceber esses estímulos do meio. É isso que compõe, então, a excitabilidade, tá? Essa capacidade que eles têm de perceber os estímulos e conseguir sobreviver através deles. Aqui, no movimento, a gente percebe que uns correm, uns voam, uns nadam. Então, cada um também se adaptou nessa forma aqui para conseguir melhor desempenhar um papel, uma função na natureza de manutenção à sua sobrevivência, tá? Aqui, o movimento, existe variados tipos de movimento, né? Como eu falei, e também desses movimentos eu posso dizer que existem uns que são mais velozes que outros, né? E a velocidade, às vezes, é determinante para o fator de subsistência deles. Às vezes uns precisam ser muito rápidos para pegar uma presa, por exemplo, para poder sobreviver, conseguir ter o alimento. Outros já não. Outros usam outros meios, outros tipos de procedimento. Mas o movimento aqui também é determinante também na sobrevivência deles e por esse motivo aqui compõe uma das características, tá? A reprodução e hereditariedade, tá? A reprodução aqui, ela é unicelular. A gente pode pegar uma célula e essa célula, quando se divide ao meio, ela se reproduz, ela se multiplica, no caso, né, uma ou mais, só que idêntica uma à outra. A reprodução pluricelular, nesse caso aqui, ocorre dos seres mais complexos, tá? Que tem multiplicidade celular. Essa hereditariedade é passada para frente através do material genético. Tá? A reprodução em mamíferos é com célula embrionária. Existem vários tipos de reprodução aqui, sexuado e sexuado. Depois a gente vai dar um detalhamento melhor disso aí. Também vai ser disponibilizado material para vocês na plataforma, para vocês acompanharem lá, vai estar explicadinho de um jeito bem minucioso, bem completo sobre as características que vocês vão disponibilizar. Eu vou disponibilizar para vocês. Aqui do desenvolvimento, como eu tinha falado antes aqui, ó, existe o desenvolvimento embrionário, tá? Que ocorre em mamíferos. E o desenvolvimento embrionário, no caso aqui, ele ocorre em mamíferos, também em ovos, também em sementes. É o mesmo princípio, só que, claro, cada um com a sua função específica. Nos mamíferos ele desenvolve no útero, daí com o passar do tempo, o crescimento dentro do útero, o desenvolvimento dele dentro do útero, por exemplo, dos mamíferos, ele ocorre de forma progressiva. O desenvolvimento das estruturas complexas são progressivas, de uma velocidade bem grande até, por sinal, e ocorre rápido, tá? Em alguns casos,
Em alguns casos não. Tem mamíferos, depende da gestação, 9 meses, no caso dos humanos. Outros de animais até superam essa quantidade de tempo, né? E daí tem que ver bem certinho a classificação de cada um, porque esse processo de gestação para os mamíferos, eles são variados, tá? Tem tempo até, no caso de 2 anos, tem tempo menor, inferior ao dos humanos, né, que é de 9 meses. Tem de 1 mês, 3 meses, aí vai. Daí tem que descobrir, fazer a pesquisa de cada espécie, que daí agora eu não me lembro de cabeça, tá? Mas é bem interessante isso aqui, a gente fazer um apanhado dele, sabe? O desenvolvimento se baseia principalmente nesse procedimento aí da velocidade progressiva do crescimento das estruturas complexas. O crescimento aqui é bem interessante, a gente pode falar. O que a gente vai falar do crescimento? Tem que lembrar o seguinte, assim, que o crescimento de células, estou falando de células, tá? O unicelular, por exemplo, a célula é determinada pelo tamanho dela. Já para os seres pluricelulares, onde tem multiplicidade de células, o que acontece? O fator determinante do crescimento vai depender da quantidade de células que é composto o organismo. Já os vírus, eles não são células, tá? Para ser célula, ele tem que ter um material genético, ele tem que ter algumas características específicas para ser célula, tá? O vírus, ele não é uma célula, tá? Ele carrega o material genético dentro dele, mas ele funciona diferente. Ele é mais primitivo que a célula. A célula precisa ter alguns requisitos para ser célula, tá? Que isso eu expliquei, acho que na aula anterior, se não me engano. Bom, tudo bem, vamos continuar aqui. O vírus não cresce, tá? Isso que eu quero dizer. Todos os seres vivos crescem. Eles se desenvolvem, eles são formados, né? E desenvolvem no período de gestação, e depois que eles nascem, eles continuam o crescimento deles, até o final da vida deles. Eles crescem, eles se desenvolvem, eles crescem e depois morrem. Isso que eu quis dizer, tá? É bem simples. Todos têm uma fase de crescimento deles, todos. A evolução e a adaptação é aquilo que eu tinha falado aqui sobre o processo de seleção natural, aqui nas formas e funções, tá? A evolução ocorre através desse processo de seleção natural. Só que é bem interessante assim, que essa evolução ocorre através da alteração do material genético, tá? Por exemplo, assim, como assim alteração? O material genético altera? Sim, ele altera. Quando existe um acasalamento entre dois seres, tá? Entre uma fêmea e um macho, por exemplo. Aí, essa fêmea compõe, então, dentro da estrutura dela, o genoma que ela carrega, a genética que ela tem, é uma. Vai se somar com outro indivíduo, tá? Que está se acasalando. A somatória desses dois materiais genéticos vai formar um terceiro. Esse terceiro, que é o filho, no caso, vai compor o material genético dos dois, tá? Então, já não é a mesma genética de um só. Se fazer a comparação em relação da mãe, por exemplo, e do filho, ela vai ter material genético do outro também, não só o da mãe. Então, vai ter uma genética diferente dos dois. É isso que eu quis dizer. Então, daí, aquele filho, no período de reprodução dele, na fase adulta, quando ele passar o material genético dele para frente, vai ter outra genética. E assim com o passar de vários anos, até vários anos, no caso, até mesmo milhares daqui para frente, né? Com certeza vai ter alguma evolução diferente no nosso organismo, né? Como pessoas. Isso acontece em todas as espécies, tá? Hoje a gente tem muitos exemplos de modificações já de seres, né? Através do material genético e da adaptação do meio pelo processo de seleção natural. Então, a evolução e a adaptação ocorre principalmente por isso, tá? Pelas alterações do material genético, que é passado para frente, para as próximas gerações, como também
influencia principalmente o meio ambiente. As condições ideais onde que eles se encontram naquele momento é um fator também determinante do processo de adaptação e evolução. Tá? O material genético é principal, mas também o meio ambiente, o ecossistema, tudo contribui para essa adaptação do ser e também para a evolução dele. Por enquanto é isso, tá, pessoal? Eu fiz um apanhado bem rápido aqui, porque o vídeo senão se estende muito. Mas eu vou disponibilizar material, como eu falei para vocês, na plataforma, que está bem explicadinho, cada um. Assim. Vou seguir o mapa aqui, tá? Lá vocês vão perceber que está escrito com maior detalhes de cada coisa, tá? Mas por enquanto isso aí é só para vocês se situarem, ajudar um pouco. E eu espero que vocês gostem dessas videoaulas, eu vou tentar melhorar. Não é fácil a gente falar para uma câmera, tá? A gente se perde um pouco, porque não tem pessoas que a gente possa se interagir, né? Vocês, no caso. Então daí a gente também se sente na obrigação de que não pode errar aqui. Mas tudo bem, é normal, faz parte do processo, a gente está no aprendizado, todo mundo tá. E a gente espera que esse problema de pandemia ocorra o mais rápido possível aí, termine logo, né? Porque não está sendo fácil para ninguém. A gente entende isso e espero que vocês entendam também. Muito obrigado, então, até a próxima videoaula. Um abraço para vocês.